É esse contexto que enseja o surgimento de pesquisas no Brasil e em vários países do mundo, alertando para a correlação entre alimentos ultraprocessados e depreciação da saúde das pessoas. Um dos mais exitosos trabalhos nessa área foi conduzido no Brasil no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, NUPENS, ligado à Universidade de São Paulo. Em 2009, sob a coordenação do pesquisador Carlos Monteiro, médico epidemiologista, a equipe do NUPENS publica um artigo que será nucleador de uma importante mudança de paradigma em relação à forma como vemos os alimentos. O artigo propõe uma classificação que enquadra os alimentos em 4 categorias: alimentos in natura, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E, obviamente, dando robustez a esta classificação, os alertas quanto à correlação entre qualidade dos alimentos e depreciação da saúde das pessoas. Em pouco tempo, a classificação nova repercutiu muito positivamente, como uma bússola apontando para um paradigma de consumo de alimentos alinhado a um binômio essencial no mundo de hoje: saudável e sustentável. Lembram que lá atrás nós comentamos a crítica dos estudiosos e pesquisadores das áreas de ciência dos alimentos e saúde pública, que os alimentos também precisam ser estudados e avaliados para além das suas qualidades organolépticas e da sua integridade e segurança, não é mesmo? Pois bem, a classificação nova atende exatamente a isso. A preocupação não é tanto o alimento ou os nutrientes, mas o grau de processamento. Vamos ouvir o próprio professor Carlos Monteiro apresentando a nova neste vídeo que foi produzido pelo canal USP. A classificação nova, ela divide os alimentos de acordo com o processamento que esse alimento recebeu antes de que a gente venha a consumi-los. O primeiro grupo é o de alimentos in natura, e aqueles que a gente chama de minimamente processados, né? Aí nós temos o arroz, o feijão, as hortaliças, frutas, o leite pasteurizado, a carne congelada ou resfriada, os ovos, batata, mandioca, que são alimentos que saem da natureza e recebem algum tipo de processamento, por exemplo, secagem, por exemplo, moagem. O segundo grupo é o grupo de alimentos de ingredientes culinários processados. Então nós estamos falando aqui das gorduras, do óleo, da manteiga, do azeite, do sal, do açúcar, do vinagre, que são substâncias que eu no final retiro de alimentos, ou da natureza, no caso do sal, mas eu uso para exatamente temperar, cozinhar, preparar os alimentos do primeiro grupo. O terceiro grupo é o de alimentos processados, que vem a ser basicamente uma produção industrial que combina alimentos do primeiro grupo, os minimamente processados, por exemplo, o leite, com um ingrediente culinário, por exemplo, o sal. Então, o queijo ou o pão são alimentos processados. Uma compota de fruta seria um alimento processado. O quarto grupo de alimento é uma coisa nova, é uma invenção da tecnologia alimentar. Eles não têm nada a ver com os outros. Porque, primeiro, eles não têm como base um alimento. Eles são, na realidade, formulações de amido, de gorduras, de sal, de açúcar, de proteínas extraídas da soja ou de qualquer outro tipo de alimento e muitos aditivos. Então, assim, são produtos de muito baixo custo e que, graças a esses aditivos, corantes, texturizantes, aromatizantes, eles se tornam palatáveis e frequentemente hiperpalatáveis. Então são produtos que são apreciados pelas pessoas, porque a indústria tem a capacidade de dar a esses produtos a cor, a textura, o sabor, qualquer um, né, o que se deseja, aquele que atrai
o desejo das pessoas, e ele tem muito pouco alimento integral.